me chamo Bianca Salomão e essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar leitura e interpretação de texto, pronomes possessivos demonstrativos e indefinidos e o uso do tem com acento e o tem sem acento. Me acompanhe na aula de hoje que nós iremos começar na página 198. A gente vai estudar agora pronomes demonstrativos, possessivos e indefinidos. Vamos começar com os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que determinam posse, que dão posse a alguém sobre alguma coisa. Então, eu posso dizer meu lápis, minha camisa, sua camisa, seu lápis. Então, a gente vai ter a determinação de posse, por isso, pronomes possessivos. Eles também podem se referir ao lugar. Então, eu posso ter meu estado, meu país, minha casa, teu estado, tua cidade. Então, a gente vai ter primeira, segunda e terceira pessoa no singular e no plural. Eu vou ter meu, minha, nosso. Eu vou ter teu, tua, vosso. Eu vou ter seu, sua. Então, a gente vai ter esses pronomes possessivos. A gente também tem os pronomes demonstrativos. Ora, demonstrar é quando eu estou apontando, mostrando algo. Então, pronomes para demonstrar alguma coisa. A gente vai ter como pronomes demonstrativos este, essa. E a gente tem uma pequena regrinha que a gente precisa seguir. A gente vai ter o este para algo que está próximo de quem fala. A gente vai ter o esse para que está próximo de quem escuta. E o aquele para que está longe dos dois. Como assim, professora? Eu posso dizer, esta pulseira é preta. Perceba que ela está no meu braço, ela está mais próxima de mim. E aí eu uso o esta. Se você está com o seu caderno aí, eu falo, este caderno precisa conter anotações. Este caderno, o caderno é seu, está próximo a você e eu estou falando com você. Então eu uso o esse caderno. Agora, se estivesse próximo da sua mãe que está lavando a louça, está longe de mim que estou falando, está longe de você que está ouvindo, e aí eu falo, aquela vassoura precisa ser arrumada. Aquela tá longe de mim que falei, tá longe de você que ouviu. Então eu tenho este para o que está próximo de quem fala, esse para o próximo de quem escuta, e eu tenho aquele e aquela para quem está longe dos dois, porque estávamos conversando e aquela coisa está vindo em nossa direção. Então é algo que está longe de mim e longe de você. Tudo bem? A gente também tem os pronomes indefinidos. E os pronomes indefinidos são aqueles que não vão conter uma clareza sobre determinada pessoa. Então, eu posso ter alguém comeu meu bolo. Quem? É indefinido. Eu uso um pronome para indefinir quem foi que comeu o bolo, porque eu não sei. Eu posso falar, alguns alunos vieram para a aula hoje. Alguns alunos? Que alunos? Eu estou indefinindo. Então, a gente precisa entender que os pronomes indefinidos são aqueles que não determinam quais pessoas estavam ali. Diferente de eu falar, Ana e Clara vieram para a aula. E aí eu falo, algumas alunas vieram para a aula. Percebeu que eu tinha a definição, que era o meu sujeito, meu substantivo, e eu indefino, tornando algumas, alguns. E aí a gente precisa entender que os pronomes indefinidos podem ser variáveis ou invariáveis. Ora, quais são os variáveis e os invariáveis? O teu livro te ajuda porque ele te dá um quadro, então ele já determina para ti. Vou te dar um exemplo de invariável. Eu falo, de repente, alguém. Alguém veio aqui. Nossa, eu posso falar alguém vieram aqui? Não, porque alguém é invariável. Eu posso variar algum, porque eu posso falar alguns. E aí a gente vai ter aqueles que não sofrem a flexão e aqueles que sofrem a flexão. Então no teu livro tu vai ter muito mais opções e aí você vai vendo quais são as variáveis e os invariáveis. Tudo bem?
Agora nós vamos para o exercício. Então me acompanha lá na página 200 que eu vou te explicar os exercícios. Nós temos a primeira questão que fala assim: pinte o retângulo que contém o pronome possessivo que completa a frase e copie-o. Ora, eu vou pintar e vou copiar. Eu tenho assim: os homens são amigos. Os homens são sua amigos, os homens são nossos amigos, os homens são tu amigos, os homens são vossos amigos. Então, a gente vai ver qual se encaixa, a gente vai pintar, porque estão enquadrados, e vai colocar essa palavra lá para completar a frase. Tudo bem? Você vai fazer isso sucessivamente. Nós também temos na segunda para vocês colocarem PP se ele for pronome possessivo, PD se ele for pronome demonstrativo e PI se eles forem pronomes indefinidos. Então, por exemplo, este. Lembra que a gente falou? Este. Este lápis, eu estou fazendo o quê? Demonstrando. Então, eu coloco PD, pronome demonstrativo. E assim eu vou classificando todos os outros. Na terceira questão é uma resposta que vocês vão escrever uma frase com os pronomes indefinidos, tipo com ninguém e com outras. Você vai escrever frases, uma para cada ou duas para cada. A gente tem linhas o suficiente para vocês escreverem suas frases. Na quarta questão, ele diz assim: complete as frases com os pronomes demonstrativos. Então, olha lá. Essas flores são perfumadas, mas não. Pronomes demonstrativos, essa, estas, aquela. Você vai escolher o que se encaixa melhor e vai colocar. Assim como as demais. Já na quinta questão, você vai reescrever a frase. Então, olha lá, reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por um pronome demonstrativo. Então, olha lá, a menina encontrou o livro na sala. Pronome demonstrativo, este livro na sala. Olha, a menina encontrou este livro na sala. Já sei que quem tá falando está com o livro próximo. A menina encontrou esse livro na sala. Eu sei que quem tá falando pro livro que está próximo a alguém. A menina encontrou aquele livro na sala. Tá longe de quem tá falando e de quem tá ouvindo. Então, você escolhe o pronome que você quer colocar. Tudo bem? Na sexta questão tem assim: complete os espaços com meu, teu, seu, nosso, minha, tua, sua e nossa. Então, olha lá. O livro que nos pertence é nosso. Então, você vai completar. A gente fez uma parecida quando a gente estava estudando os pronomes na semana passada, né? Então, você vai fazer da mesma forma. Eu sei que vocês vão conseguir, porque vocês são muito inteligentes. Mas qualquer dúvida, me manda mensagem. Agora, a gente vai estudar o tem com acento e o tem sem acento. Tudo bem? Lá na página 203. Na página 203, nós iremos estudar o tem com acento e o tem sem acento. A diferença mais clara que a gente vai ter para explicar sobre eles é que um é utilizado no plural e o outro no singular. Então, levem isso para a vida. Olha lá, eu uso tem com acento sempre que eu tiver uma frase no plural. Então, eu falo assim: as alunas têm dificuldade em matemática. Tem com acento para indicar o plural de as alunas. Agora, se eu digo o aluno tem dificuldade em matemática, o aluno é singular, então eu uso tem sem acento. É simples. Se tiver plural, a gente usa o tem com acento. Se não tiver plural, a gente usa o tem sem acento. Tudo bem? E aí a gente tem uma lista de exercícios na página 204. Então me acompanha lá. Tem assim, ó: copie as frases substituindo a bolinha, né, por tem ou tem. Então olha lá, todos é plural ou singular? Se for plural, né, e a gente coloca o tem com acento. Se for singular, sem o acento. E aí a gente tem a segunda questão que pede para que vocês relacionem. Como assim relacionar? A gente tem o 2 e tem o 1, né? 1 é tem sem acento e o 2 tem com acento. Você vai completar. Meus irmãos. Plural, então a gente coloca o tem com acento. E no quadradinho à frente coloca o número que se refere ao tem com acento. No caso, o 2. Tudo bem? A gente vai fazer assim sucessivamente. Na terceira questão, você vai escrever uma frase, né? Então, agora você vai formar uma frase. Já que você aprendeu quando utilizar, você vai formar uma frase para cada um deles. Agora, a gente vai para a nossa leitura e interpretação textual, na página 206. O nosso texto de hoje é O Cidadão de Papel. Quando andamos pela cidade, encontramos diariamente meninos de rua. Alguns não fazem nada. Outros estão lavando ou cuidando de carros. São engraxates ou vendedores de bala nos semáforos. Essa cena tornou-se tão comum que nem chama mais atenção.
Prepare-se agora para uma pergunta que vai parecer maluca. Existe algo de comum entre você e um menino de rua? Certamente veio à sua cabeça a imagem de um menino dormindo na rua, apanhando da polícia, um menino que usa roupas velhas, está descalço, magro, sem tomar banho ou escovar dentes. E aí você vai achar a pergunta maluca mesmo. Afinal, você tem casa, estuda, come 3 vezes por dia, passa as férias na praia ou no campo. Suspeito que a pergunta pode lhe parecer tão boba que você já pensou em largar a leitura desse texto. Mas, se você se der o direito de ter dúvida, vai descobrir muitas coisas. Verá que, para ter a resposta, precisará mergulhar em um conceito muito importante para o ser humano, a cidadania. E precisará olhar não apenas para as ruas, mas para dentro da sua própria casa, até dentro do seu quarto. Nota-se a ausência de cidadania quando uma sociedade gera um menino de rua. Ele é o sintoma mais agudo da crise social. Os pais são pobres, já que não arrumam bons empregos, e aí seus filhos também não terão condições de progredir. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que comete um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. São detalhes que parecem insignificantes, mas relevam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade e de que todos são iguais diante da lei. Bem, nós acabamos de ler um texto chamado O Cidadão de Papel e eu acho muito importante a gente refletir sobre tudo que o texto traz pra gente, principalmente sobre nossos privilégios. Privilégios porque você é uma criança, como várias que estão pelas ruas, que tem acesso à educação, que tem acesso à saúde, que tem acesso a coisas que essas crianças nunca viram na vida e talvez nunca conseguiram ver, infelizmente. E a gente passa a entender o nosso papel dentro de uma sociedade. A gente tem sempre que estar tentando ajudar o próximo e dando o nosso melhor para que as pessoas consigam ter uma igualdade de vida, uma equidade de vida. Então, a gente precisa entender, a gente precisa primeiro se conscientizar daquilo que a gente tem para poder entender que o outro precisa daquele menos favorecido, precisa daquilo que a gente tem a oferecer. Seja a nossa própria acesso à informação, porque se a gente que tem acesso à educação consegue ter informação, a gente consegue ajudar o próximo que não tem esse acesso. Por exemplo, as pessoas que estão nas ruas, ainda que estejam nas ruas, têm que ter acesso à educação. A gente tem escolas públicas que essas crianças precisam frequentar, mas a gente sabe que a dificuldade de frequentar uma escola, ela é muito grande, porque ela exige muitas coisas. Ela exige um material, ela exige uma disponibilidade e muitas vezes essas crianças precisam trabalhar para ajudar seus pais. Algumas são até órfãos e não têm documentação. Então a gente precisa entender o nosso privilégio. Você tem privilégio, eu tenho privilégio. E a gente precisa se conscientizar disso, para que a gente utilize disso para ajudar aqueles que não têm esses privilégios. Então, o que eu quero que a gente entenda e reflita no texto de hoje é que a gente é cidadão e a gente tem um papel dentro de uma sociedade. Ou seja, nós precisamos estar sempre em constante evolução para conseguir ajudar o meu próximo que não teve os mesmos privilégios que eu. Vamos dar um exemplo. Você deve ter algum amigo que estuda em escola pública e ele, mesmo estudando numa escola pública, vai prestar daqui a algum tempo o mesmo vestibular que você. Você talvez passe e ele não. Não é porque ele foi menos inteligente que você, não é porque ele foi uma criança que não se dedicou tanto quanto você. Foi porque ele não teve os mesmos recursos para chegar onde você chegou. De repente você tinha o recurso de ter um tempo para estudar, o recurso de ter uma escola com pessoas disponíveis para lhe ajudar, você teve o recurso de ter uma internet para te ajudar a pesquisar, enquanto essa criança não teve todos esses recursos ao longo da vida. Então a gente começa a entender
que na vida as coisas não são mérito. É claro que a gente precisa se esforçar para conseguir aquilo que a gente quer, mas muitas vezes, nem com muito esforço, a gente consegue atingir. Por quê? Porque a gente não tem os recursos necessários. Então a gente começa a entender. O que eu quero com isso e o que eu quero conversando com vocês agora é que vocês entendam, criem essa consciência e comecem a entender que vocês estão tendo um privilégio que muitas crianças nessa pandemia não tiveram, que é ter acesso à educação mesmo com uma pandemia, mesmo à distância. Então que vocês comecem a se dedicar aos estudos, não que não estivessem, mas que a gente permaneça assim, se dedicando aos estudos constantemente, porque essa é uma das formas que a gente consegue mudar o mundo. Tudo bem? Então, depois dessa reflexão sobre o texto de hoje, porque na verdade a leitura é interpretação e a gente precisa começar a interpretar aquilo que a gente lê, a gente passa para o nosso estudo de vocabulário. Vocês sabem que ao final de todo o texto a gente tem um pequeno vocabulário e nesse não seria diferente. Então, olha lá, a gente tem semáforo. O que é semáforo? Alguns locais a gente chama de sinaleiro, a gente chama de farol. A gente tem lá conceito. O que é conceito? É uma ideia, uma opinião sobre algo. Sintoma é um indício, um sinal. Constrangimento é um acanhamento, aperto, embaraço, estou acanhada. Discriminado, diferente, distinto. Estágios, etapas, fases, períodos. Então a gente tem essas palavras no nosso vocabulário e a gente tem lá a primeira questão que diz assim: leia o quadro e dê o significado das palavras destacadas na frase. Então olha lá, descalço, o que é descalço? É o quê? Sem sapatos, suponho. Você tem um quadro com vários significados. Então você vai sempre substituir, por exemplo, você vai colocar descalço é igual sem sapatos. E você vai fazer isso nas demais. Na segunda questão, você vai retirar do texto as palavras que possuem o mesmo sentido da frase. Então, olha lá. Ao caminharmos pelas ruas, todos os dias observamos crianças abandonadas. Qual é a parte do texto, o trecho que fala isso? Você vai retirar. Na terceira questão, você tem A, B, C e D. Então, a gente vai colocar, observe as palavras sublinhadas e as frases relacionando seu significado. Então, olha lá. Tem na letra A, discriminação. O que é discriminação? Sinal, embaraço, distinção ou concepção. Você vai colocar A, B, C e D naquelas que são correspondentes. Na quarta questão, você vai riscar em cada grupo de palavras aquelas que tenham sentido contrário, aquelas que não são referentes ao que está lá no início do quadro. Por exemplo, discriminação é em relação à separação? É em relação à aceitação? É em relação à distinção? Tem duas que são, tem uma que não é. Aquela que não é, você vai riscar. Na quinta questão, você vai ler as frases A e B. E abaixo você vai explicar o sentido das palavras que estão em destaque. Por exemplo, na letra A você tem assim: papai não ultrapassa o sinal vermelho. Na frase A, a palavra sinal refere-se a quê? Na frase B, a palavra sinal refere-se a quê? Porque a gente tem duas palavras, e a gente já viu isso, que elas são palavras que têm mais de um significado, mas em cada um ela tem em cada contexto ela significa alguma coisa. Então, olha lá, a febre é um sinal de inflamação. Então, num a gente vai indicar o quê? No outro a gente vai indicar o quê? Tudo bem? E a gente tem a sexta questão que pede para que a gente sublinhe as frases que aparecem no sinônimo a palavra constrangimento. Então, olha lá. Minha amiga passou por um aperto no cinema. Aperto seria um sinônimo? Se sim, a gente vai grifar. Aquelas frases que tiverem um sinônimo de constrangimento, a gente grifa. Aquelas que não tiverem, a gente não grifa. Aí, a gente depois vai para o ensino de texto, trabalho de texto. A gente tem a primeira questão que fala: meninos de rua, eles fazem o quê? Você vai ver no texto o que os meninos em situações diferentes e vai citar algumas situações entre eles. Então, olha lá, tem meninos de rua e meninos como você. O que os meninos de rua costumam fazer? O que você costuma fazer? E a gente vai começar a entender essa diferença de coisas que a gente faz. Enquanto o menino de rua talvez esteja trabalhando, você está aqui assistindo uma videoaula. Segunda, defina com suas palavras o que você entende por cidadania. Então, olha lá, o que é ser cidadão? Depois de ler o texto, depois da gente conversar, o que é isso? Você vai definir com as suas palavras. Terceira questão, marque um X as frases em que há cidadania. Dormir na rua, quando a gente tem cidadania, votar em quem quiser, isso é cidadania.
E aí você vai fazer um X naquelas que forem cidadania. Na quarta questão, você vai pintar de verde o que é cidadania e de vermelho aquilo que não é. Bem, a gente tem um menino limpando um carro na rua, isso é ser cidadão? Ele está tendo cidadania, então a gente vai ver se ele está tendo. Se não, a gente vai pintar de vermelho, se sim, de verde. E na quinta questão, você vai escrever uma frase que escreva o que você entende a partir da seguinte frase, né? Lutou pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade e de que todos são iguais diante da lei. O que você entende por isso? Você vai explicar pra gente. E na nossa página 212, a gente tem a sexta questão, em que ele fala assim, segundo o texto, qual é o sintoma mais agudo da crise social? Você vai circular. Seria uma menina brincando no parque, um menino na escola ou um menino na rua? E aí, na sétima, se você pudesse mudar essa situação, esse é o momento de você refletir. O que você faria para mudar essa situação? Então, agora é com você. Tudo bem? Essa foi nossa aula de hoje. A gente estudou pronomes, tem com acento e sem acento e a leitura de um texto. Agora, eu espero que vocês resolvam a atividade e encaminhem para mim. Beijinhos e até a próxima aula.